E aí, pessoas, eu sou a Lena e hoje eu estou de volta aqui para falar com vocês sobre Solitária, de Eliana Alves Cruz. Esse livro daqui é um livro nacional contemporâneo, né? Acho que quem lê com uma certa regularidade já deve ter ouvido falar dele. Na verdade, até quem nem lê tanto assim com tanta regularidade já deve ter ouvido falar dele, porque esse livro foi um grande sucesso nacional. Infelizmente, eu não gostei do livro, certo? Então, se você é muito fã do livro ou da autora, talvez esse vídeo não seja para você, mas se você decidir ficar e assistir o vídeo até o final, eu espero que você possa compreender que isso daqui é só minha opinião, e aqui eu vou estar claramente argumentando pela minha opinião, tentando me fazer entender. Eu tenho um maior respeito pela autora, pelo tema que está sendo tratado, que eu acho que é um tema muito importante da gente falar, mas, infelizmente, o tema ser importante de ser tratado e de ser discutido e refletido não torna automaticamente uma obra de arte boa, né? E esse é o meu problema, é com a forma, com a estrutura aqui do livro, também como o tema foi tratado, mas enfim, eu vou entrar nisso. A gente vai acompanhar a história de Mabel e Eunice. Mabel é a filha, Eunice é a mãe. E Eunice é empregada doméstica, como uma boa parte da realidade das empregadas domésticas no Brasil, que tem o trabalho muito precarizado, né? Eunice mora na casa dos patrões junto com a filha, e elas duas também são negras. Então aí o livro vai discutir bastante justamente sobre essa precarização do trabalho doméstico no Brasil e como o trabalho doméstico acabou sendo uma forma da escravidão, né, continuar aí de certa forma, e também, claro, vai tratar sobre discriminação racial. Aqui o livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é narrada por Mabel, a segunda por Eunice, e a terceira parte eu não vou dizer quem é o narrador, para não dar muito spoiler. Eu vou precisar falar alguns spoilers para falar algumas coisas que eu não gostei muito do livro, de como foi feito aqui no livro, mas de forma geral, sem dar spoiler, primeiramente, eu achei a escrita do livro bem... não é simples, eu achei uma escrita relativamente pobre, assim. Nem toda escrita tem que ser lírica e florida e cheia de coisas e coisas e coisas. Tudo vai dependendo do livro. Nesse livro eu acho que a intenção era ter uma escrita mais simples mesmo, mas eu tenho um problema com a estruturação de frases aqui. É quase como eu sentia como se eu estivesse lendo a mesma frase de novo, de novo, de novo, estruturalmente falando, sabe? Eu também não curti muitas metáforas e analogias. No começo do livro eu até que estava ok, principalmente depois de ler Tudo é Rio, eu fiquei, não, ok, isso daqui parece mais interessante, mas depois vai ficando um pouquinho fora de lugar e fica um pouquinho brega, sendo bem honesta. Inclusive foi uma decepção muito grande, porque eu peguei esse livro para ler depois de ter lido Tudo é Rio, porque eu achava, assim, eu tinha quase 100% de certeza que eu ia amar esse livro. Na minha cabeça, a possibilidade de eu não gostar desse livro era nula. Então, assim, eu fiquei muito, muito triste mesmo de não ter gostado. Eu fiz de tudo para gostar do livro, mas realmente não rolou. A escrita realmente não deu para mim. E além de achar isso da escrita, assim, com estrutura e tal, eu acho que tem uns vícios aqui de escrita que poderia-se até dizer que é uma coisa mais estilística e tal, de como ela escreve, mas eu não acho que seja o caso. Às vezes me dá uma sensação de que estava faltando uma revisão de texto, um preparo de texto em certo sentido. E um dos meus maiores problemas é que eu achei o livro bem raso. Eu acho que o livro não se aprofunda em nada, na verdade. Eu acho que o livro acaba trazendo assunto demais, muitos temas dentro do tema central do trabalho doméstico, e nada acaba sendo desenvolvido direito. A gente vai acompanhar uma sucessão, assim, a gente acompanha meio que quase que a vida toda de Mabel ali, né? Pelo menos a parte da vida dela em que ela viveu na casa desses patrões da mãe dela. E a gente passa aí pela infância toda dela, adolescência, até ela entrar na faculdade. Então é muita coisa que acontece, são muitos anos, e assim, é bem, eu não diria picotado, porque tem um senso de continuidade, assim, nos capítulos e nos acontecimentos, mas ao mesmo tempo a gente não tem tempo suficiente com cada coisa, com cada personagem, para realmente se conectar e para realmente ir desenvolvendo os personagens em si e desenvolvendo o tema em si, para gerar reflexões mais profundas. E aí o livro, ele sofre de um problema que eu também vi em Tudo é Rio,
e que eu vejo muita gente reclamando em livros contemporâneos. Não que eu acho que todo livro contemporâneo é assim, tá, gente? Tem muita coisa boa contemporânea sendo feita aí, é só procurar direitinho. Mas é essa coisa do livro dizer ao invés de mostrar. O livro acaba ficando mastigado demais. E eu entendo que a proposta talvez tenha sido ficar uma coisa bem clara, não necessariamente nas entrelinhas e tal, justamente para atingir todos os públicos, quem já lê bastante sobre o assunto, quem está começando agora, quem lê muito livro, quem não lê, eu compreendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que falta um certo nível de confiança no leitor, de que o leitor vai conseguir ler e interpretar o que está sendo dito. Então eu acho que o livro às vezes mastiga um pouquinho demais as mensagens, às vezes não, quase sempre mastiga bastante a mensagem. E é engraçado, porque eu ficava ainda mais frustrada, porque tinha partes assim em que ela colocava pequenos detalhes ou pequenas interações entre os personagens que dizia tanta coisa, sabe, sobre o assunto, e eu ficava, poxa, isso daqui é muito legal, isso daqui é genial, assim. Só que isso acabava ficando perdido dentro da superexposição do livro em si. E aqui também, porque a história, na verdade, começa com a gente sabendo que aconteceu alguma catástrofe, algum crime ou alguma tragédia muito grande na casa dos patrões de Eunice. Quando o livro começa, o primeiro capítulo, que é Mabel narrando, Eunice já não trabalha mais na casa deles. Mas aí a gente sabe que aconteceu alguma coisa e que ela tem informações sobre isso, só que ela meio que está sem querer falar com a polícia ou, enfim, com os jornais sobre o que aconteceu. E aí você rapidamente entende que provavelmente é ou porque ela tem medo dos ex-patrões, ou então porque ela tem um senso de dever, de conexão, de dívida ali com eles, que também é extremamente comum você ver em pessoas na situação dela, né? Porque se cria essa ideia de que a pessoa está fazendo uma caridade, só que não, ela está trabalhando na casa deles, então assim, eles fizeram o mínimo do mínimo do mínimo por ela, assim, não fizeram nem o que deveriam ter feito. E é interessante isso, o livro fala sobre essa questão de você não se sentir endividado com essas pessoas que estão no poder e que oprimem porque eles dão migalhas. Isso eu acho bem legal do livro tratar. Mas, enfim, o livro começa nessa situação e aí você fica, uau, o que será? E aí, depois o livro começa a narrar a história delas, a vida delas e tal, até chegar naquele acontecimento ali. E aí eu acho isso legal porque você vai vendo, compreendendo a rotina daquela casa, as relações e tal. Então eu acho que isso é legal para chegar até o ápice ali. Só que o problema é que quando chega no ápice acaba o livro, entende? E aí acontece aí, pronto, é isso daqui, isso daqui, isso daqui, e acabou. Não há um desenvolvimento sobre o que aconteceu. E talvez realmente não precisasse de muito mais desenvolvimento se o livro em si fosse mais desenvolvido antes. Se a gente tivesse tido mais desenvolvimento de personagem ou de temática, no caso. Porque eu vejo ali uma associação que pode ser feita entre esse acontecimento final e um acontecimento muito inicial do livro que faz todo sentido a ligação, e eu vejo que a intenção provavelmente foi essa, a coisa dos pesos, duas medidas e tal, como se trata diferente uma mulher negra e pobre que trabalha como babá de uma pessoa rica, branca. É uma discussão super importante e interessante de ser feita, mas como não há esse desenvolvimento que eu falei, eu acho que não chega lá, infelizmente. Agora eu vou ter que falar mais spoiler, tá, gente, para explicar algumas coisas. Além de, infelizmente, para mim, ele não desenvolver tão bem assim no tema e acabar ficando muito numa nota só, como não tem um desenvolvimento de personagem mais profundo, os personagens ficam um pouco caricaturais, o que não é fora da realidade, porque tem muita gente preconceituosa que é literalmente uma caricatura, né, que você literalmente olha assim e pensa, como é que uma pessoa consegue ser assim? Só que ao mesmo tempo, mesmo essas pessoas sendo meio caricaturais, elas ainda são pessoas, então teria sido interessante um pouco mais de desenvolvimento aqui, até porque eu acho que uma das coisas interessantes de também discutir esse tema é não só a gente poder reconhecer nos outros e na sociedade de forma geral as estruturas que oprimem e como as pessoas oprimem, mas também gerar uma reflexão interna, né? De tipo, poxa, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso mudar? E para isso, eu acho que precisaria também de personagens um pouco mais multidimensionais, assim, para o leitor conseguir fazer isso. Então, assim, tem uma hora aqui que a patroa, por exemplo, ela ajuda Mabel
em determinada coisa que Mabel não podia contar pra mãe, não sei o que, e ela tá desesperada, porque isso vai afetar muito a vida dela. Num ato que parece ser um ato de bondade, né? Ela ajuda. Inclusive você pensa, poxa, né? Que coisa, ela é uma pessoa péssima, né? Super preconceituosa e uma elitista babaca, mas ao mesmo tempo ela também é uma mulher, então ela teve aí um pouco de empatia com Mabel e prestou esse apoio de alguma forma e tal. E aí, logo em seguida, um homem, que é o amigo de Babel, chega e diz: Não, veja, mas ela não fez isso por você. Ela fez isso por ela, porque ela não quer perder você como empregada de grátis, né? Porque Mabel mora com a mãe na casa dos patrões da mãe, então ela acaba fazendo serviços domésticos também, o que faz muito sentido. E eu acho isso super importante também, de pensar como, tipo, essas caridades, entre aspas, muitas vezes não tem nada a ver com realmente querer o bem do outro, tá? A ver com o interesse próprio e tal. Só que, ao mesmo tempo, como desde o início do livro ela já tinha sido uma personagem, assim, que não tinha tido muitos traços mais empatizáveis, digamos assim, foi interessante ter essa volta assim na chavinha. E aí logo depois isso foi dispersado assim. E aí eu fiquei, poxa, que pena, né? Porque poderia se ter um assunto aí, né, sobre interseccionalidade também, né? Afinal de contas, as duas sofrem da opressão do patriarcado, só que Mabel aí também acaba sofrendo a discriminação racial e também as discriminações por ser filha de uma empregada doméstica. Enfim, aí eu fiquei, poxa, tá, ok, vai, tá seguindo esse ritmo. Só que aí também tem outra coisa, assim, que eu fiquei, poxa, E aí eu confesso que também pode ser um pouquinho porque eu já estava muito calejada, muito amargurada por causa de Tudo é Rio, né? De todos e todos lá que aconteceu nesse livro. Vão lá ver o vídeo se vocês não viram. Mas é que, assim, o que acontece com Mabel é Mabel engravida. Ela não sabe o que fazer e tal. No dia que ela engravida, ela vê o namorado dela beijando outra menina e ela fica, meu Deus, e agora? Ele já tá com outra menina, o que é que eu vou fazer? Não sei o que, né? Aí o amigo do namorado dela leva ela para uma clínica para tentar, eu acho que eu não posso falar a palavra aqui no YouTube, para tentar interromper a gravidez. E aí o namorado dela vê isso acontecendo, ele estava desconfiado, achando que ela estava traindo ele e tal. E aí ele chega tipo, o que tá acontecendo aqui com vocês dois? E ela fala, não, eu tô grávida. E aí ele desaparece. E ela tem que se resolver sozinha. E aí é quando a patroa da mãe dela ajuda ela. E aí fica por isso mesmo. E não se tem nenhum tipo de discussão ou reflexão como ela ficou a ver navios. Assim, claro, o livro fala de como ela ficou sozinha, de como ela ficou desesperada e tal, porque ela não sabia o que ela ia fazer, ela não tinha dinheiro para criar um menino, ela só tinha 14 anos. Só que, assim, não se fala sobre como o parceiro dela, o namorado dela, simplesmente virou as costas e sumiu. E reapareceu só quando o assunto já estava resolvido. Aí tudo bem, os dois eram crianças, ela tinha 14, mas aí ele já tinha 16, que ele era mais velho que ela. E aí eu sei que você, né, tem que dar uma maneirada e tal, porque são jovens, eles não vão saber como agir e tal, tudo bem. Mas ao mesmo tempo, nada se pensa sobre isso, sobre como ele podia desaparecer no mundo e ela ia continuar com a criança, ela ia continuar com a responsabilidade. Depois, quando Eunice descobre a gravidez interrompida e tal, ela fala sobre como ele parece ter crescido por causa disso e não sei o quê. Isso ficou um gosto tão amargo assim na minha boca, sabe? Porque eu senti ele muito alheio, muito fora, muito sem responsabilidade. Parecia para mim quase que o livro estava isentando ele, sabe? Mas ele é criança, ele sofreu muita coisa e tal, ele tem todo o recorte social ali. E eu entendo, mas ao mesmo tempo ela também tem o recorte social dela e ela tá grávida ali sozinha. E aí a coisa do pai de Mabel, o ex-marido de Eunice, no caso, foi algo que me incomodou mais, assim, porque me pareceu muito que estava eximindo ele de culpa, sabe? Porque ele bate em Eunice, né? Isso é falado um pouco. E aí tem até umas partes interessantes, assim, de Mabel contando o ponto de vista dela quando ela era criança, que ela não entendia muito bem, né? Ela sabia que a mãe dela estava sofrendo algum tipo de violência, mas ela não sabia exatamente como processar aquilo. E aí tinha um porteiro do prédio onde a mãe trabalha que
é um cara muito mais legal, então ela gostava muito dele, mas ao mesmo tempo não conseguia imaginar a mãe e ele juntos, porque tinha o pai aí no meio. E esse ex-marido de Eunice, no caso Sérgio, ele é alcoólatra. E, de novo, eu sei, tem todo o recorte social aí, porque ele é um homem negro, e aí ele é pobre, sofreu muita coisa, acabou se tornando alcoólatra, e você não se torna alcoólatra do nada, tem que ter um grande sofrimento aí no meio, né? Ah, mas ele era um homem gentil, mas quando bebia se tornava outra pessoa, e eu entendo isso. Mas eu também acho que a gente não pode criar muito uma narrativa do tipo, ele bebeu e virou outra pessoa e fez. Porque no final das contas ainda é ele ali, sabe? E não é o tipo de coisa de, ele jogou as coisas no chão, ou ele quebrou a casa. Ele espancava ela, né? Então, assim, eu senti um pouco mais de responsabilização dele, inclusive justamente porque a gente tá no ponto de vista de Mabel, ela tende a ter um olhar um pouquinho mais, qual palavra eu poderia usar? Mais leve em relação a isso, não leve, mas enfim, né? Um pouquinho mais empático, digamos assim, com o pai. E no ponto de vista de Eunice também. Eu estava esperando para ver se no ponto de vista de Eunice, se ele voltasse a narrativa, se ela ia trabalhar um pouco mais isso, mas ela fala muito por cima, é quase como se tipo, a violência doméstica foi uma vírgula na vida dela, sabe? E eu entendo, o tema principal é o trabalho doméstico e a discriminação racial que elas sofrem dentro desse contexto do Brasil, só que se você vai colocar o tema de violência doméstica, que é um tema tão forte, eu vou esperar que ele seja trabalhado de algum jeito, né? Então, assim, eu acho que foi muito, assim, não chega ao ponto de você dizer que ela tá romantizando alguma coisa. Não, não acho que seja isso. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais de trabalho nessa questão, né? E aí você pode até chegar e dizer, mas aí quando a Eunice fala sobre isso é sobre o ponto de vista dela, porque aí ela não sabe muito bem o que pensar, e aí é mais fácil, muitas vezes, né, para a vítima, é mais fácil racionalizar do que realmente chegar e aceitar que, tipo, não, essa pessoa que eu amava e que eu confiava realmente se tornou, ou era o tipo de pessoa, eu não vi, que faz esse tipo de coisa com mulheres, que é uma coisa válida, só que ao mesmo tempo o livro não tem desenvolvimento de personagem e de tema suficiente para você dizer isso, para você dizer que ela não condenou, assim, entre aspas, ele mais por causa disso, porque estava pelo ponto de vista dela e ela ainda não estava processando direito o que aconteceu. Eu não acho que seja isso. Até porque na questão de narração aqui, há uma leve diferença entre a linguagem de uma narração e outra, mas ao mesmo tempo não é uma diferença tão profunda na forma de escrita em si, para você chegar e dizer que o livro estava super focado em trazer dois pontos de vista super específicos e não sei o que. Não, eu não acho que seja o caso. Ele reaparece na história de uma forma completamente nada a ver, que eu fiquei, era melhor ele não ter reaparecido, e eu confesso que eu não sei porque ele reapareceu, assim, qual era o intuito narrativo disso, e tematicamente me fica parecendo que é só um intuito de você olhar e ter pena dele. E aí eu fico, poxa, eu queria talvez que você tivesse posto mais coisas para eu ter mais empatia com a Eunice, que eu já tenho automaticamente, óbvio. Mas assim, e no final é dito uma coisa aqui que eu entendo o que ela estava dizendo, mas é o tipo de coisa que eu acho um pouquinho contraproducente, principalmente pela intenção do livro de conscientizar e de reflexão e não sei o quê, porque eu acho que, assim, ao meu ver, as diferentes minorias que são discriminadas socialmente têm que se unir o máximo possível, né, para a gente conseguir trazer mudanças para essa estrutura que oprime tanta gente. Então, se você fica comparando discriminações, eu não acho que seja produtivo. De novo, eu entendo o porquê, porque aqui ela compara um homem que é PCD, um homem branco de família rica que é PCD, com Mabel, né, dizendo que ele teve suas dificuldades, não tantas quanto Mabel, que, de novo, eu entendo, claro, porque ela é uma mulher negra dentro dessa sociedade, uma mulher negra pobre e tudo e tal, então eu entendo o porquê dela falar isso, eu não estou demonizando ela nem nada do tipo, não, eu só estou dizendo que eu, assim como PCD, eu sou autista, tá? Para quem não sabe, apesar de que eu falo sobre isso abertamente, então talvez todo mundo que esteja assistindo saiba. Então, assim, eu fiquei, para que colocar essas palavras assim, sabe?
De novo, eu entendo o porquê desse sentimento e o porquê até mesmo ter colocado isso, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja tão produtivo fazer isso, porque esse tipo de fala e de argumento geralmente pode gerar uma rixa, uma quebra aí, e aí eu não acho que seja, de novo, eu não estou comparando, eu estou dizendo que um sofre mais do que o outro, ou que isso é pior do que aquilo, não, e é exatamente essa a minha questão, eu não acho que a gente deva fazer isso. Mas enfim, de forma geral, é isso que eu achei do livro. Tem alguns outros temas que foram introduzidos aqui que eu também acho que, para quê? Colocou aqui o contexto da pandemia, colocou também o caso de outra empregada doméstica aqui que vivia em cativeiro, que é uma realidade brutal do Brasil e que precisa ser trabalhada, só que ao mesmo tempo isso é falado mais de passagem, assim, digamos assim, não tem desenvolvimento nenhum em relação a isso. Então eu fiquei, por que colocar isso? Só fica parecendo que você está querendo colocar todos os subtemas dentro desse tema maior possível, a maior parte possível aqui dentro, só que você não vai ter tempo de trabalhar tudo isso, sabe? Ou você até poderia, mas aí o livro seria um calhamaço. Então, assim, esses e outros temas assim que foram sendo jogados aqui no meio que eu fiquei, calma, mas a gente vai desenvolver pelo menos um deles mais profundamente, e eu não sinto que tenha sido o caso, infelizmente. A escrita em si não me pegou, infelizmente. Talvez eu teste algum outro livro dela, eu vejo muita gente falando bem de Meridiana, né? Mas ao mesmo tempo eu não sei se valeria a pena para mim testar, porque eu realmente não gostei nem um pouco desse livro aqui. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Digam aí se vocês leram esse livro, se vocês gostaram ou não. De novo, essa é só a minha opinião e, mais uma vez, eu tenho total respeito pelo tema sendo tratado e pela necessidade da gente falar sobre essas questões, né? Eu só acho que o livro em si não foi muito bem escrito, infelizmente. É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau.